Hoje são 25 de maio de 2020, segunda-feira, e no nosso devocional de hoje estaremos tratando do tema Cultivando Intimidade com Deus. Eu gostaria de iniciar lendo o Salmo 27, versículo 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, de quem me recearei? Versículo 7, Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Versículo 8, Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Nós gostaríamos de destacar aqui, neste devocional, o lado prático da adoração e intercessão. O lado prático da adoração e da intercessão envolve três aspectos: o da hora, o da posição e o do conteúdo, isto é, o que nós vamos conversar com o Pai. Cada pessoa gosta mais de uma determinada hora para o seu momento devocional. Há aqueles que se levantam bem cedo, há aqueles que preferem durante o dia e há aqueles que preferem à noite. O fato é que isso é uma questão de ritmo pessoal. O profeta Daniel resolveu este problema orando pela manhã, ao meio-dia e à noite. Agora, quanto à posição, existe uma postura certa, uma postura correta para a oração? Talvez não, embora algumas pessoas queiram afirmar que sim. Nas culturas bíblicas, as pessoas, na maior parte das vezes, oravam em pé. Contudo, a palavra oração no Antigo Testamento contém a ideia de se prostrar e algumas vezes significa deitar-se totalmente no chão. O certo é que podemos orar em todas as posições e talvez fosse bom empregarmos todas elas, uma de cada vez, variando de tempos em tempos. Mas no nosso meio, visto que muitas vezes somos presos às tradições e aos nossos costumes, muitas pessoas teriam dificuldades de orar de joelhos, por exemplo, ou de se prostrar deitando-se no chão. Mas o fato é que quem quer se dedicar seriamente à intercessão precisa ter um coração contrito, compungido e buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Quanto ao local, quanto à posição, isso fica uma questão entre você e Deus. Quanto ao conteúdo, sobre o que nós vamos orar, sobre o que vamos conversar com o Senhor, eu gostaria de iniciar apresentando aqui, como um primeiro ponto, digamos assim, a adoração. É o primeiro ponto da nossa agenda espiritual, quando estamos conversando com o Pai no nosso jardim interior. E como é que se adora na oração? Primeiramente, meditando sobre Deus, como Ele é, olhando o seu caráter, o que Ele faz, né? Agradecendo-lhe pelo que Ele já te revelou a respeito de si mesmo. Adorar em oração é deixar que o Espírito se delicie com as revelações de Deus acerca dos atos praticados por Ele, não só no passado, mas no presente também, e com o que Ele está nos ensinando sobre Ele mesmo. Ao praticar a adoração, nós estamos lembrando de quem nós somos, da nossa real condição de pecadores, e lembrando de quem é Deus, digno de toda honra, de toda glória, digno de adoração. Como segundo ponto na agenda da adoração, da oração, nós temos a confissão, que é uma consequência desse primeiro momento na presença de Deus. Diante da majestade de Deus, nós somos levados a olhar para nós mesmos com toda a sinceridade, vendo-nos como realmente somos, em contraste com a pessoa, com o caráter de Deus. Este é, portanto, o segundo aspecto da oração. Depois da adoração, vem a confissão.
Esta disciplina espiritual impõe que façamos regularmente um reconhecimento de nossa verdadeira condição, nossa verdadeira natureza, nossos atos e atitudes que não foram agradáveis a Deus quando Ele desejou ter comunhão conosco ou nos deu alguma ordem esperando que a obedecêssemos. A oração de confissão, numa forma abreviada, é o seguinte: é você dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Nós temos que aprender a nos apresentar diante de Deus diariamente, com o coração quebrantado, contrito, reconhecendo as nossas imperfeições, nossa propensão para seguir nos caminhos do pecado. Nosso mundo interior, irmãos, é muito parecido com um terreno que está cheio de pedras. Quando nós começamos a buscar a Cristo seriamente, na medida em que nós vamos nos aprofundando nesse relacionamento com Ele, Ele vai nos revelar que muitos hábitos e atitudes são como estas pedras, que precisam de ser removidas das nossas vidas. O crente que não pratica diariamente a disciplina da confissão em seu momento devocional será cercado por essas pedras. O apóstolo Paulo, já em idade avançada, dizia que era o principal dos pecadores. É que mesmo estando na prisão e chegando ao fim da vida, ele estava ainda removendo essas pedras. Quando novos convertidos dizem que estão desanimados por estarem sentindo que há algum pecado em suas vidas, isso evidencia que eles estão se, de fato, identificando com a pessoa de Jesus Cristo e reconhecendo que precisam de transformação. E o caminho que nós tomamos depois de uma atitude de confissão é para a intercessão, para o ministério da intercessão. Há um ponto em que todos os grandes homens de Deus, os homens de oração, estão de acordo. Nós só podemos começar a interceder depois que adoramos plenamente a Deus, depois que entramos em contato com o Deus vivo e só depois de fazermos um acurado exame no nosso coração, nós estamos preparados para orar na perspectiva dele. Terminando a adoração, nós podemos então começar a interceder. Interceder geralmente significa orar em favor dos outros. E este é o maior ministério que um crente tem o privilégio de exercer. É provavelmente o mais difícil. E você já deve ter observado que os melhores intercessores são as pessoas idosas. Por quê? Uma razão talvez seja porque eles têm aprendido a simplificar as suas atividades. Mas é possível também que as pessoas idosas já tenham percebido que um instante de intercessão é mais proveitoso que muitas horas de atividade sem oração. E naturalmente já devem ter aprendido por experiência que a sabedoria está em se apoiar no confiável poder de Deus. Eu quero desafiar você, que é membro da nossa igreja, a estar cultivando esta disciplina. Nós teremos agora no primeiro sábado de junho, mais uma vez, a nossa jornada de intercessão. E é uma oportunidade para você estar exercitando esta disciplina. É 1 hora apenas do sábado, do primeiro sábado do mês, que neste mês de junho será no dia 6. Inclusive o dia de aniversário da nossa igreja, o dia em que a igreja em Dom Pedro foi organizada. Eu desafio você a estar buscando esta vida de intimidade com o Senhor. Eu gostaria de encerrar destacando que, se eu negligenciar a minha vida de oração, o meu mundo interior vai começar a estar parecido